Boa tarde, meu nome é Iris Silva, eu sou aluna do Moré André Rosa e vim aqui para gravar esse vídeo para passar meu depoimento sobre o mapa, né? O mapa que ele fez para mim, e eu descobri muitas coisas maravilhosas, muitas coisas que bateram, né? Muitas coisas que eu não entendia, não compreendia, e acabei tirando dúvida e consegui compreender. E realmente fantástico, fantástico. Mas o que mais me surpreende é com as coisas que vem acontecendo na minha vida, né? Em relação a minha família, minha vida passada, as coisas que eu ficava vai e volta e tudo mais. E eu estou muito feliz por ser aluna dele, porque eu estou estudando coisas que é muito sério, é muito profundo você estudar, você... Kabbalah é fantástico, fantástico. Então, eu espero que vocês curtem, compartilhem, e vale a pena você entrar, né? Estudar, aprender mais, e, enfim, muito profundo. Vou ver se ficou bonito. Bom, pois bem, vamos ver aqui, olha. Ao descrever a relação entre o físico e o espiritual, o Zohar emprega uma expressão muito parecida, como esta diz assim: se alguém deseja conhecer a sabedoria da sagrada unificação, que olhe a chama que surge de um carvão em brasa ou de um candeeiro aceso. A chama não pode surgir a menos que esteja unida com alguma coisa física. Ela tem que ter um combustível. Do contexto, e evidencia-se que o Zohar está falando das distintas partes da chama, ou seja, dessa chama que vai surgir. O único modo com que esta pode surgir é quando todas essas partes estão unidas. Isto é possível quando a chama está ligada ao carvão ou ao pavio físico de uma vela. Do mesmo modo, todos os níveis espirituais não podem funcionar ou interagir a menos que estejam ligados ao físico. Sem a parte física, sem o corpo, não tem como. O Sefer Yetzirah estabelece, por conseguinte, que seu fim está contido no seu princípio. Ou seja, o Malhut, não é? Está contido em Keter, como a chama de um carvão em brasa. O único ponto em que o fim e o princípio podem interagir é quando ambos estão ligados a conceitos físicos relacionados. Isto também pode ser usado como uma meditação, ou seja, pode ser usado como uma meditação ou é uma meditação nas letras hebraicas. O pavio representa o mundo físico, enquanto a chama azul, mais próxima do pavio, é a contraparte de Malhut. Rodeando tudo isso está a brilhante chama amarela, que corresponde às seguintes 6 sefirotes: Hesed, Gevurat, Tiferet, Netzahod e Esod. E, acima disso, encontra-se amplamente visível a chama exterior, a parte mais quente de todas, que é paralela a Binah.
Logo vem a luz que irradia da vela, que é Rorimá. Por último, tem-se o conceito da chama em si, que é a mesma que esta corresponde a Keter. Então, veja, a gente está fazendo uma metáfora aqui na luz da vela. Não é a luz da vela que você vai acender, mas é o que está sendo falado aqui. Ó. A luz azul é mais, não é? É mais próxima, não é? Do pavio, que é a contraparte de Malhut. Vamos dar uma olhada aqui, então. Veja. Nós temos aqui, não é, hipoteticamente, um desenho da árvore seferótica dentro de uma vela. Não deu para botar no esquema que está lá, mas é só para vocês terem uma ideia aqui exatamente de como tudo isso funciona. Né? Então, a gente tem aqui Keter, Rorimá, Binah, Gevurah, né, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netza, Od, Esod, Malhut. Aqui está a representação. A luz azulzinha, que não está nessa vela, né, é a contraparte do pavio, desse pavio aqui que é Malhut. Então, ela é um divisor aqui, é uma contraparte, enquanto o Zerampim é essa luz amarela aqui mais não intensa, mas mais forte, não é? Esse é todo o Zerampim, que são as 6 sefirotes. Malhut, as 6 sefirotes. Binah é a luz aqui, essa chama mais amarela. A luz aqui descrita, que sai da vela, é Rorimá, enquanto a própria questão da chama toda em si é Keter. Veja, quando nós começamos a entender isso de outra forma, nós não podemos compreender que isso é a alma. Isso é a formatação da alma. Tanto que em Provérbios, acho que 22, vamos ver aqui, ó, Provérbios 22, ou 20, 22, vamos dar uma olhada aqui, se eu não achar, eu pesquiso. Vai dizer uma coisa muito interessante. Né? E o interessante disso tudo é que tudo está muito claro. Basta que a gente possa entender, não é, essas questões e trazer ela para a realidade do que está escrito na Torá, em Provérbios 20, 27. Diz aqui, ó, o sopro vital, né, é a vela, já mudaram aqui, do homem é a lâmpada do Eterno, revelando todas as suas partes. Veja, então, aqui está toda a descrição do que é realmente que está escrito aqui. Vamos colar aqui para a gente poder fazer uma síntese aqui em relação. Ué, não quer. Ah, acendeu aqui. Pronto. Então, veja. Muito bem. Basta agora a gente, e inclusive a gente já falou sobre isso, mas vamos ser mais agora, dar uma olhada mais profundamente. Veja, Ner. Ner, não é que é vela, de Adonai. Veja, Nefesh. Nefesh, o que é Nefesh? É Malhut. Aqui, ó, Malhut, que é o pavio. E Irua, tá vendo? Urua é o quê? Urua é Zerampim, essa parte aqui, ó. Então, a vela de Adonai é Ner, né? Que está falando desses dois mundos, Malhut e Zerampim. E depois nós seguimos aqui Neshamot, tá vendo? Neshamot. Tá vendo? A Neshamah que está ligada aonde? A Binah. Exatamente a Binah, que é essa chama aqui mais alta. Rorimá vai ser a luz, porque sabedoria. Olha, agora eu estou entendendo, Moré. Agora eu realmente sei como é que eu vou juntar todo esse combustível que não é físico. Ele é espiritual, ele é nível, não como a gente viu. A gente não está falando de 10 sefirotes, né? Não é a quantidade, é a medida que se sobe, é o grau. Veja, essa medida também não é que eu vou pegar um foguete, vou para a Lua. Não, essa medida é interna. Essa medida é que eu subo espiritualmente através dessa compreensão. Como eu vou chegar a algum lugar se eu não tenho zorra, se eu não tenho um mapa?
Eu não consigo, eu vou entender de quê? Quando que é que eu entendi de Sefirot? Quando alguém falou nisso? Não, me falaram de guardar festas, me falaram de acender vela, me ensinaram a comprar talit, me mandaram eu estudar a Torá literal. Quando foi que eu escutei falar de Sefirot? Eu vou te falar para vocês, muitos e muitos anos que eu tive no judaísmo, nunca ouvi falar nisso. Mas eu sabia bem fazer um shabat, a quantidade de vinho que tinha que se botar dentro de um copo, o pedaço de ralá que tinha que se tirar, as rezas do Sidu, era isso. Mas me parece aqui, não é que isso está muito longe da realidade da Torá, tá vendo? Então, veja, e essa é a Neshamot, veja, de Adão, de toda a humanidade. Aqui, quando fala de Adão, está falando da humanidade, não está separando indivíduos. Porque imagine se você não tivesse uma árvore sefirótica dentro de você, como que você poderia projetar pensamentos, ideias, rezas, sabe, tudo que um ser humano direitinho, formatadinho pode fazer, ainda que é visível que você pode escolher o bem e o mal. E a questão aqui não é essa, isso é, inclusive, dito lá no nosso texto anterior, que você pode escolher. Mas o maior mal que tem dentro da Torá é você entender a Torá literalmente. Esse é o maior mal que existe. Não tem mal pior para a alma. E aí você pode me perguntar, mas Moré, será, Moré? Tem tanta gente estudando. Veja o que isso gera dentro da pessoa, pessoas torcendo para outras pessoas morrerem. Porque elas acham que o problema do mundo são aquelas pessoas. Quando não é isso, as pessoas acham que um indivíduo qualquer do mundo é a desgraça da vida dela. Então, tem pessoas que passam por outras, se ela vê uma pessoa mais pobre, eu detesto olhar para pessoas assim, me dá noite. É verdade, não pensa que isso não existe. Outras por questões raciais, sei lá, questões sociais, enfim, religiosas. Isso é a religião. Aí você pode me perguntar, Moré, mas é? É. Mas Moré está lá no Terrilim, falando para Deus despedaçar os nossos inimigos, pegar a criança, bater na rocha. Será que é isso mesmo? Será que nós não deveríamos pegar o que está escrito em hebraico, traduzir como essa questão da vela que está sendo falada aqui agora? Nós deveríamos traduzir isso mais fielmente, inclusive, na hora de lermos os Terrilim, teríamos que analisar mais profundamente até para que na hora que rezarmos podemos até mudar esse conceito. Não é? Então, veja, tudo é diferente para Kabbalah, tudo é no nível espiritual da coisa. É isso que está sendo falado aqui no nosso texto, mas que, infelizmente, muitas pessoas vão literalizar. Por isso que a gente deu um pulo lá até a nossa vela, vimos. Veja, acima disso encontra-se, né, a chama exterior, como nós vimos, que é Biná, e a chama em si mesmo, que corresponde a Keter. Todas essas partes são unificadas somente através do pavio. Sem o pavio, que é o mundo físico, não tem como. Por esse exemplo, pela contemplação da chama, alguém pode se ligar às 10 sefirotes. Qual é a contemplação? É olhar para a chama da vela? Não. É olhar para as sefirotes, que não são visíveis. Meditando nas letras hebraicas, unificações de nomes divinos, se esforçando para fazer isso. Muitas vezes, as pessoas só fazem isso na hora da meditação, mas você pode meditar o dia todo, se esforçar para meditar. É como um exercício. Por essa razão, o Sefer Yetzirah declara que as 10 sefirotes correspondem a 10 direções. Embora o Sefer seja puramente espirituais, né, as sefirotes sejam puramente espirituais, o fato delas estarem associadas com as direções físicas serve para unificá-las. Assim, um ponto para o infinito, no hiperespaço de 5 dimensões, representaria o infinito inalcançável. O grande cabalista, o Rabi Abraham Abulafia, faz nota que a palavra hebraica para carvão é garrelet, Gimel, Het, Lamed, Tav, que tem o mesmo valor numérico de 441, que é o mesmo valor de Emet, ou seja, a primeira letra da Torá e a última é a letra central, que é Mem, que significa verdade. A verdade que une todos os opostos está indicado na própria palavra.
a palavra Emet começa com Aleph, e é a primeira letra do alfabeto, e termina com Tav, a última letra. Assim, o fim está contido no princípio. Que coisa bonita. Isso se realiza mediante ao Mem, a letra do meio do alfabeto. Outro mestre cabalista, a gente falou de carvão porque citamos a chama no carvão, não é? Outro mestre cabalista é Rabino Yosef Gikatila, de 1248 a 1323, assinala que Aleph e Tav são também as primeiras letras da palavra Tá, que significa tu. O Re do final da palavra, que tem o valor numérico de 5, representa Biná, tal como está escrito nos 5 livros da Torá, e nas 5 famílias fonéticas do alfabeto, para nos indicar, nos dirigir a Deus como tu. Devemos primeiramente introduzir o princípio Aleph, no fim Tav, só então podemos nos dirigir a ele através das letras da Torá, representadas pela letra Re. Aqui, o que ele está explicando aqui para a gente? Olha, a palavra tá, não é? Ele está ligando aqui a primeira letra, Aleph, a última Tav, que está representando Biná, que ele aponta para Biná, mas também pode ser Malhut, que tem uma letra Rei também, né? E tal questão desse número 5, dos 5 livros da Torá, que são os que fazem conexões, vão falar também de 5 famílias fonéticas do alfabeto. A gente já falou sobre isso, o artesanato da boca, né? Labiais, dentais, guturais, enfim. Então, a gente fala desses 5 alfabetos, está ligado a isso também, ou seja, eu aprender a falar, eu aprender a fazer minhas rezas nesse sentido, né? Aprender ler certas partes do Terrilim em hebraico, trazer esses Terrilins e falar eles em hebraico. Muitas vezes, lógico, a gente está no início, todo mundo está começando a ler em português, etc., mas tem que aprender devagarzinho, né? Então, vai lá, aprende. Por exemplo, se a gente tem maus pensamentos, qual o Terrilim que eu poderia ler? O Terrilim, veja, 9015, se não me falha a memória aqui, gente. Vamos ver se a gente consegue chegar aqui, ó. Terrilim 9015. Se eu tiver certo, né, gente? É difícil para mim essa parte. Veja só. Então, ó, dar-nos alegria enquanto nos aflige, pelos anos de sofrimentos e infortúnio. Então, ó, Shemerati, Kimoti, Aneterren, Shenoti, Rainu, Ha. Então, isso significa o quê? Que os próprios pensamentos ruins são mandados pelo Eterno. Ah, mas aí foi Satã? Não sei. Foi outro? Não sei, mas foi o Eterno. Tudo vem lá de cima. E para que isso surge? Para que eu veja que tem um buraco na minha alma. E que esses pensamentos que estão entrando, não é? São pensamentos, né, para minha elevação. Eles têm algum problema ali que tem que ser resolvido, então eu tenho que, né, resolver isso. Tem pessoas que têm problemas com pensamentos sexuais, outras com problemas com pensamento de roubo, outro tem problemas com mentira, outro tem problemas com... Ih, é tanta coisa, gente. Então, veja, quando a pessoa começa a sair desses níveis, então os pensamentos vão atrás dela. Pode continuar ali por muitos anos, mas ela continua buscando força, ler o Terrilim em hebraico, né? Em hebraico. Então, quando ele lê o Terrilim em hebraico, ele tem uma luz mais forte. Foi o que a gente acabou de ler no Zohar também. Então, eu devo realmente, não é, me voltar, né, para que essas letras sejam entendidas e para que eu possa fazer essas meditações. Então, é por isso que vai ter na Cabala certas partes do Terrilim que é guardado. A gente tem essa mania também, né? No Brasil, as pessoas têm pessoas que gostam de Terrilim, mas o Terrilim 91 eu acho que é o mais conhecido de todo mundo.
né? Aí, que diz lá, não é que o Senhor... não, deixa eu botar aqui, ó, como é que eu sou ruim de guardar as coisas. Veja, então, no 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente descansará. Tá vendo? Então, tem gente que já anda com esse mantra aqui. Mas o mantra é Shev Beseter, Elion, Betzel, Shaddai, Itelonã. Veja como é que mudou tudo. Então, se eu medito e eu repito, né, essa palavra dentro desse esquema, eu gravei, então, em momentos de perigo, então eu posso fazer essa reza. Mas existe um segredo aqui. Aquele que no abrigo do Altíssimo, olha, Betsalel, o Betsel, que é a palavra Betsalel, que é quem Deus ensinou a desenhar os caminhos das Sefirot. Quem é esse? Somos todos nós que podemos aprender, todos nós que podemos colocar em prática. Então, qual é a situação agora? Muitos cabalistas usaram isso para ganhar dinheiro, para fazer a intensidade da recepção, não para coisas boas virem sobre os homens, usaram errado a Torá, estão usando errado a Bíblia. Quando, na verdade, tudo bem, eu preciso da Parnassá, eu preciso de coisas, né? Cada alma sabe o que é necessário para si, mas tudo para Kabbalah, tudo para mim. Poxa, se eu posso ter um lugar melhor para ensinar a Torá, se eu posso ter um material melhor para ensinar a Torá, se eu posso ter uma aparência melhor para chegar a Torá, se eu puder usar um perfume de 300 milhões de dólares, isso foi influenciar alguém, olha que perfume, Deus é o perfumado, ótimo, é para Kabbalah, não é? Os contrários disso também são julgados, infelizmente o homem é assim. Então, se eu tenho um mau lugar, se eu tenho um mau cheiro, se eu não me cuido... Tá vendo? Então, tudo que eu vou fazer agora é para o bem da Torá. As pessoas têm que ver um cabalista né, humilde por dentro, na alma, mas não incapacitado de receber, ou para doar, ou para representar o Boré nesse mundo. Por isso que não pode se confundir essa coisa de humildade, essa coisa de coitadismo com Torá. Nós, cabalistas, temos a obrigação, temos as ferramentas para sermos prósperos, né? Próspero é no nível de cada um, não que esse é o desejo, mas por sermos representantes do Eterno, cada um entendendo o seu tipo, porque nem todo mundo vai ser rico, isso a gente sabe, mas quando não falta nada, não falta alimento, também não falta Torá, também não falta nada dos aspectos divinos, e principalmente quando não falta a imuná, a certeza, a convicção, a resiliência, para levar todas essas coisas à frente. Porque nós, cabalistas, se preparem, teremos que ser resilientes, fortes, e teremos que aguentar as pancadas, né? As pancadas são dadas aonde? Nos níveis psicológicos das coisas, né?